barbeiro que estava fazendo a barba de um ateu. E o ateu disse para aquele barbeiro: Deus não existe. E o barbeiro perguntou para o ateu: mas como Deus não existe? E o ateu disse: se Deus existisse, não haveria tantos males no mundo, tanta coisa ruim na terra. E quando ele estava terminando de fazer a barba do ateu, foi chegando a ele um rapaz com a cabeleira bem grande e a barba bem espessa, por fazer, largada. E na hora que o ateu foi pagar o serviço, o barbeiro disse: eu não vou receber porque eu não fiz a sua barba. E o ateu disse: como não fez a minha barba? Você está doido? Minha barba está feita. Não, não fiz porque barbeiros não existem. Como não existe? Ele disse: se barbeiro existisse, esse rapaz estaria com a barba feita e com o cabelo penteado. Por que ele não está? E o ateu disse: porque ele não procurou um cabeleireiro, ele não procurou um barbeiro. O irmão disse: exatamente assim com relação a Deus. Se as pessoas estão com as suas vidas destruídas, não culpe Deus, culpe aqueles que não o buscam. Se você não busca o Senhor, se você não se aproxima dele, você vai continuar vivendo uma vida meramente religiosa, mas sem a profundidade da experiência que ele deseja revelar e manifestar na sua vida. Você me entendeu? Diga amém. Mas pastor, se eu estou em crise, o que eu devo fazer para sentir a presença de Deus? Para manter a minha comunhão com Deus? Quais são os mecanismos que eu devo desenvolver? Vamos entender apenas 4 ou 5, porque eu quero celebrar a ceia com vocês. Como eu posso me aproximar de Deus nos meus momentos de crise? Primeiro, pelo poder do serviço. Diga comigo: pelo poder do serviço. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele: servir dá poder. As pessoas pensam que poder nós temos quando somos servidos. Jesus nos ensina que no reino de Deus o maior será menor. Quando nós entramos em crise, nós abrimos mão dos cargos, renuncia ao cargo, abandona o ministério, não vou pregar mais, não quero mais servir a Deus, estou com vergonha de ir para a igreja, porque nós estamos em crise. A sensação que temos quando a crise bate e nos abate é que todo mundo está sabendo do nosso problema e está olhando para nós de maneira atravessada. É um constrangimento terrível. Mas na crise, quando você decide servir a Deus e produzir no reino de Deus, Ele aumenta a graça sobre a tua vida e a capacidade sobre você. Eu e você temos que entender que a posição mais honrosa que nós iremos ocupar no reino de Deus é a posição de servos. Não é por acaso que quase todas as vezes que Paulo se apresenta nas suas cartas, ele começa dizendo: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Tiago, no capítulo 1, versículo 1, se apresenta e diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Todos eles se apaixonavam pela ideia de servir, pelo conceito de serviço. Jó, no capítulo de número 2, versículo de número 3, Satanás reconhece que Jó é servo de Deus. Porventura Jó serve ao Senhor debalde?
O Senhor vai e diz: tu vistes que sem causa levantastes a tua mão contra o meu servo Jó. No Evangelho segundo João, capítulo de número 13, versículo de número 1 a seguir, Jesus está na casa para um jantar, uma refeição, e era normal que o anfitrião de um evento, de uma cerimônia, tivesse um servo para lavar os pés dos convidados. Quando Jesus chega, ele pega a bacia, cinge a cintura, e agora Jesus agacha e começa a lavar os pés dos apóstolos. Quando Jesus chegou perto de Pedro, Pedro disse assim: o Senhor não vai me lavar os pés de jeito nenhum. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Pedro então disse: se é assim, o senhor pode dar banho. Jesus então diz: não, Pedro, basta os pés. Vocês me chamam de Senhor, e na verdade eu sou. E como Senhor vos lavei os pés, e vos lavei os pés para vos dar exemplo de que vocês devem servir aos vossos irmãos. Presta atenção, porque tem um beliscão para a nossa costela. O que Jesus está ensinando é que você não consegue servir a Deus se não servir ao próximo. Se nós não aprendermos o princípio do servir ao próximo, o nosso serviço a Deus será mera falácia, conversa. Segue o mesmo princípio que João escreve sobre o amor. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, mente. Porque como posso amar a Deus a quem não vejo, e odiar ao irmão a quem vejo? Ou seja, eu me escondo atrás do meu serviço a Deus e me nego a servir ao próximo, e acho que sou mais espiritual do que todo mundo, porque afinal de contas eu estou servindo a Deus. O princípio aqui, entretanto, é: na medida que você serve, Deus te dá capacidade para atravessar a tua crise. Elias chega na casa de uma viúva pobre em Zarepta, e ele chega para ela e diz: me dá um pouco de água. Tem 3 anos e meio que não chove em Israel. Culpa de quem? De Elias. Foi ele quem disse que não iria chover. Se a mulher soubesse que aquele sedento era o responsável pela seca, ela no mínimo tinha passado na cara dele. Mas ele chega e diz: me dá um pouco de água. E ela levanta e vai buscar. Antes que ela traga a água, ele diz assim: me dá um bolo. Faz um bolo para mim. A mulher diz assim: ah, meu senhor, eu estou catando os últimos gravetos para fazer o último bolo, para que eu e meu filho comamos e morramos, porque eu só tenho um resto de farinha na panela e um resto de azeite na botija. Fala a verdade, tem 3 anos e meio sem chover, só tem um pouco de azeite na panela e um pouco de azeite na botija. Chega um estranho e manda você fazer o último bolo para ele. Quem faria? Levanta a mão. Isso. É por isso que a Bíblia manda ser como criança. Eu posso até abrir mão do meu bolo, mas do bolo do meu filho? Porque ela diz: para que eu e meu filho comamos e morramos. Mas é incrível que ela vai e faz o bolo e traz para o profeta. E eu fico imaginando o olho do menino, porque as crianças não têm obrigação de ter a fé que os pais têm.
Eu fico olhando, imaginando o olho da criança, olhando para o bolo dele, dizendo: lá se foi meu bolo. Enquanto Elias come, ele mesmo olha para ela e diz: vai e faz o bolo para ti e teu filho. Ela diz: não, o senhor não entendeu. Eu usei o resto da farinha e o resto do azeite. Elias diz: mas assim diz o Senhor, que a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará, até que venha a chuva sobre a terra. O milagre que você precisa pode estar exatamente na chance que Deus vai te dar de você servir alguém. Tem alguém aí? Diga amém. Tiago capítulo 4 versículo 6. Tiago diz: o Senhor dá maior graça, Ele resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Provoca de leve o irmão do seu lado e diz para ele: aceita ser servo. Primeiro segredo para você sobreviver à crise, pelo poder do serviço. Você está servindo na igreja? Não entregou o cargo? Por quê? Porque eu estou em crise. Eu estou em crise conjugal. Eu estou em crise financeira. Eu estou em crise existencial, não quero nada com as coisas da igreja, não estou conseguindo cuidar nem de mim. Presta atenção, na medida que você serve, Deus te dá maior graça. Se aproxime, não se distancie, chegue para cá. Segundo, se você quer se aproximar de Deus em tempos de crise, continue dirigindo. Olha para o seu vizinho e diz para ele assim: continue dirigindo. Não entendi, pastor. Uma moça havia acabado de aprender a dirigir, e numa viagem que o pai precisava fazer, ele disse para ela: você vai dirigindo para você treinar. Na estrada, em meio à viagem, começou a chover muito forte. E quando começou a chover muito forte, ela olhou para o pai e disse: aí, eu paro? E o pai disse: não, continue dirigindo. Mas a chuva foi se tornando mais forte, e os carros começaram a parar na beira da estrada. E ela olhou para o pai e disse: papai, está todo mundo parando, eu tenho que parar também. E o pai disse: não, continue dirigindo. De repente parou um caminhão à beira da estrada, e ela disse: até o caminhão parou. E o pai disse: continue dirigindo. Lá na frente um restaurante, e o pai disse: agora vamos parar para almoçar. A chuva, pelo menos naquele lugar, já havia parado. E quando o pai desceu do carro e olhou para ela e disse: olhe para trás. Ela olhou para trás, e atrás ainda havia sinal de muita chuva. E o pai disse para ela: se você tivesse parado, você ainda estaria no meio da tempestade. Quando você continuou dirigindo, você saiu do meio dela, e agora você pode assentar-se à mesa para comer. O que o pai está dizendo para você agora, que está no meio da tempestade, é: continue dirigindo. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: não pare, não pare.